Olá, queridos pais, eu sou a Tatiane Joslin, eu sou esposa de pastor, pastora de crianças, mentora de pais cristãos, tenho uma comunidade com mais de 5.000 alunas, eu sou autora do livro Criação Bíblia Compatível e tenho produzido materiais para equipar os pais cristãos para educar os seus filhos à luz da Bíblia, né? E eu estou gravando esse vídeo principalmente para você que está com o material A Bíblia Diz em mãos. Então eu escrevi um e-book chamado A Bíblia Diz. E eu senti a necessidade de gravar um vídeo com alguns esclarecimentos e algumas direções que eu julguei ser muito importante para que você não use esse material de maneira errada. Porque sim, é possível você usar esse material de maneira errada. Então esse vídeo que eu estou gravando será útil tanto para as alunas lá da nossa comunidade, Tatiane Joslin, quanto para todos os pais que estão com esse material, esse e-book, A Bíblia Diz, em mãos. Bom, qual é esse material, né? Então eu escrevi um e-book, A Bíblia Diz, eu fiz questão de imprimir aqui, porque eu tô sem nenhum iPad aqui, então eu fiz a impressão, mas você não precisa fazer a impressão. E é um e-book que Deus, ele me impeliu a escrever e a produzir depois de estudar um pouquinho sobre a história de Billy Graham. Então, se você não sabe, Billy Graham, ele era uma criança que não se importava muito com Deus, com a palavra de Deus, e a sua mãe, na sua biografia, a gente vê essa história. Sua mãe, ela sempre falava sobre as Escrituras, ensinava sobre as Escrituras ao coração dele, e ele não dava muita bola, ele não se interessava, ele era desinteressado em relação à palavra de Deus e às Escrituras. E o que acontece é que a sua mãe, ela não desistiu, ela continuou orando para que o seu filho recebesse as Escrituras com alegria, com o coração aberto, e ela insistiu até que um dia ele recebeu com alegria. O Espírito Santo trabalhou no seu coração e ele recebeu, e foi esse grande homem de Deus, cheio do Espírito. E a frase, o jargão dele, a frase que ele mais falava nas suas pregações, esse grande evangelista, sua frase de efeito, seu jargão era "E a Bíblia diz", que é a frase que ele mais escutou da sua mãe. E quando eu escutei essa história de Billy Graham, eu falei, poxa, eu preciso falar mais a frase "E a Bíblia diz" na minha casa, preciso ensinar os meus filhos com essa frase "E a Bíblia diz". Então eu preparei um material com vários comportamentos desafiadores das crianças. Então são 60 comportamentos desafiadores. A gente tem aqui o sumário dentro do arquivo, e junto eu sempre trouxe um versículo e uma instrução para que a mãe possa falar com o seu filho, né? Então, por ele só, você vai conseguir usar esse material. Mas eu quero fazer uma observação importante para que a gente não conduza esse material de uma forma com que as crianças se sintam humilhadas pela Bíblia. O que acontece muitas vezes é que os pais usam a Bíblia para correção, mas não com o alvo correto de ensinar as crianças sobre o caráter de Deus e mostrar para as crianças a sua real identidade, mas com o intuito muitas vezes de humilhar a criança ou desmascarar a criança. Olha como você não é uma criança de Deus, olha como Deus está triste com você. E essa não é uma palavra de vida e graça, essa não é a abordagem que nós cremos. Eu pessoalmente não creio nisso. Eu creio que o que deve sustentar o nosso ensino é a revelação do amor de Deus. Essa é a mensagem da nova aliança, Deus fazendo tudo por alguém que não merecia nada. Agora, a Bíblia, ela é poderosa para nos mostrar quem Deus é. E ela, é claro, que vai nos lapidar, vai nos ensinar, como a própria palavra diz. Eu quero ler com vocês em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, que eu falo muito sobre esse texto lá no meu livro também, né? Criação Bíblia Compatível. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então toda a Bíblia, ela é útil para o nosso ensino, repreensão, correção, para nos fazer aptos e preparados para toda boa obra. E esse texto está falando justamente sobre a infância de Timóteo. No versículo anterior a gente vê que Paulo estava falando, olha, você permaneça nas coisas que aprendeu desde criança, desde a sua infância. Você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então,
apóstolo Paulo estava falando, Timóteo, desde criança você aprendeu sobre as escrituras, permaneça nela, porque toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o seu ensino, para o seu aperfeiçoamento, para a sua repreensão, para que você seja preparado para toda boa obra, tá? Então olha só, claro que a Bíblia nos traz essa instrução, mas tenha cuidado de não usar esse material para ficar humilhando o seu filho. Eu gosto muito de um ensino de Charlotte Mason, que ela fala muito sobre educação, a educação cristã, né, o homeschooling, after schooling, e ela fala que nós não devemos usar a Bíblia contra a criança, né? Não use a Bíblia contra a criança. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que a Bíblia, ela é apenas um livro onde nós podemos ensinar as crianças sobre virtudes e valores. E na verdade a Bíblia, ela é muito mais do que isso. Embora nós tenhamos esse material onde a gente vai falar sobre 60 comportamentos desafiadores, a Bíblia, ela tem como um propósito maior revelar o caráter de Deus. O alvo maior para você ensinar a Bíblia para o seu filho não é ficar só apontando para ele o que ele está fazendo de errado, mas na verdade o maior alvo da apresentação da palavra de Deus ao coração do seu filho é apresentar o próprio Deus. A Bíblia tem como alvo mostrar quem Deus é, e quando você conhece a Deus, você vai sendo transformado. Então a Bíblia diz exatamente sobre isso. Você vai sendo transformado de glória em glória de acordo com a imagem de quem Deus é. E a gente olha para Cristo e enxerga quem Deus é. Então quanto mais você conhece a Deus, mais olha para Ele, mais contempla o Senhor, mais você vai sendo transformado. E o que acontece é que às vezes nós esperamos que as crianças olhem para elas, olhem para aquilo que elas estão fazendo, veja que está fazendo tudo errado, queira mudar e se tornar alguém que faz o bem, ensinando virtudes e valores, para daí ela seja apta a conhecer a Deus. E isso não é bíblico, não é a mensagem do Novo Testamento, não é a mensagem da graça e da nova aliança, de que eu preciso me tornar boa para conhecer a Deus. Na verdade, eu conheço a Deus através da sua graça, através da sua misericórdia. E conforme eu conheço e cresço em conhecimento, eu vou sendo transformada. Eu não me torno boa para receber esse privilégio de conhecer a Deus, mas eu conheço a Deus e tenho o privilégio de ser transformado conforme a sua própria imagem, tá? Então tenham cuidado de usar esse material. Eu quero dar alguns exemplos para vocês, tá? Então até fiz aqui uma dobrinha aqui. Por exemplo, a gente tem lá atração pelas coisas do mundo. Então você percebeu que a criança está tendo atração pelas coisas do mundo, que aí em um evento do carnaval ou quer fazer algo que não condiz com aquilo que nós devemos fazer, a Bíblia diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Ensine que as coisas desse mundo parecem muito atraentes e deliciosas, mas é um engano. As coisas que não pertencem a Deus geram destruição em nós. Então presta atenção, você não vai ler esse texto, olha, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você, filho, está amando o mundo, então você não está com o amor de Deus, você está em pecado, você precisa se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Você entende? Essa é uma abordagem, e não é a abordagem que eu quero que você tenha com os seus filhos. A abordagem que eu quero é: não ame o mundo nem o que nele está. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Filho, o amor do Pai está em você. Você é amado do Pai. Eu sou amada de Deus. Por isso que nós não temos interesse pelas coisas do mundo. Nós não precisamos das coisas do mundo. Ó, há caminho, filho. A Bíblia diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Tem coisas que parecem que vão nos trazer vida, que vão nos levar à vida, filho. Mas a Bíblia diz que é um caminho de morte. Você está entendendo? A gente está usando o mesmo material, mas com abordagens diferentes. Uma que gera vida, que faz com que a criança conheça Deus, e a outra que gera condenação e culpa. E faz com que a Bíblia seja usada contra a criança. Não use a Bíblia contra a criança, ok? Outro exemplo que eu vou dar aqui, a briga, né? Então nós temos ali, brigar, um dos desafios, brigar. A Bíblia diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos.
Um filho amado ensine que um filho amado de Deus deve ser amável e não briguento. Filho, você é um filho amado de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas ser amável, apto para ensinar, paciente. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Você é um filho amado de Deus. Então, olha, vamos fazer como o Senhor nos mostra. Vamos ter paciência. Vamos orar para que o Senhor gere isso no nosso coração. Filho, sem Jesus a gente não consegue ter paciência. Nós somos pecadores mesmo. Nós vamos ter vontade de brigar, nós vamos ter vontade de bater no irmãozinho, no amiguinho. Mas olha, a Bíblia diz que Jesus transforma o nosso coração. Vamos orar então para que Ele nos dê mais paciência, porque essa é a característica do Filho de Deus. Então, olha, eu tenho uma abordagem que fala sobre o texto bíblico, fala sobre o desafio comportamental da criança, mas sem gerar condenação. Não é você tá brigando, então você não pertence a Deus, você não é servo do Senhor, você não está sendo filho de Deus. Olha, quem será que está te convencendo, hein, para ficar brigando? De quem será que você é filho? A quem você pertence? Não gere condenação e culpa. Mais uma vez eu repito, não use a Bíblia contra a criança. A Bíblia não é um livro que é usado só para ensinar princípios, valores e um ensino moral. A Bíblia é um livro dado para que conhecemos quem Deus é e o seu grande plano para nós, um grande amor de Deus pela humanidade, para que nós possamos ver como Deus preparou um grande plano para nos alcançar e nos colocar em linha ao seu propósito. Amém? Então, eu volto a dizer, não use a Bíblia contra a criança. Amém? Então, olha, nesse material a gente vai ter muitos assuntos. Como eu falei, são 60. Afronta contra a autoridade, ansiedade, atração pelas coisas do mundo, avareza, bater, brigar, briga entre irmãos, ciúmes, desobediência, desonestidade, desorganização, desrespeito, dificuldade na escola. Vou pular alguns aqui, né? Gritaria, gula, ideologia de gênero, impaciência, imoralidade sexual, luto, julgamento, morder, orgulho, murmuração, até a mordida, né, das crianças pequenas, não querer estudar, não compartilhar, timidez, tristeza, vingança, zombaria, vários pecados, vários desafios comportamentais, não só pecados, mas que possamos ter sabedoria e nos lembrar que quem convence a criança do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não use esse material apenas como um guia humano, natural, onde você vai conduzir seu filho na moralidade, mas use em oração, orando para que o Espírito Santo te conceda graça, unção, sabedoria. Unção é a capacitação do alto sobre você, para que você possa usar cada texto que está aqui nesse material da maneira correta. Amém? Eu espero que você seja muito abençoado com esse material. Eu quero que você deixe seus comentários aqui, contando como tem sido a sua experiência. Eu tenho certeza que as crianças vão crescer muito em revelação de quem Deus é. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, já deixa o seu like se você gostou do tema desse vídeo e compartilhe para que outros pais sejam abençoados. E se você quer conhecer todos os meus cursos, hoje eles estão todos dentro da comunidade Tatiane Joslin. Tem curso de educação sexual para o seu filho, à luz da Bíblia. Tem curso de comportamento, onde a gente aborda a educação de filhos à luz da Bíblia. Um curso de pai para pai, o pai que eu preciso ser. Enfim, se você quer conhecer todos esses materiais, todo o meu conteúdo, você pode acessar o link que eu deixei aqui na legenda. Um abraço, Deus abençoe você, a sua casa, os seus filhos e toda a sua família.